Hoje na nossa aula, conforme a tia Angélica tinha avisado para vocês na aula online, hoje nós iremos ter uma aula de língua portuguesa, certo? Por que, tia Angélica? Porque a tia Angélica já concluiu os conteúdos de História e Geografia, né? E hoje a tia Angélica aproveitou para reforçar os conteúdos de língua portuguesa, beleza? Eu peço a vocês que abram aí com a tia o livro de língua portuguesa na página 170. Hoje nós iremos ler um texto que é um gênero, ele é um gênero textual que é classificado como conto de fadas, ou também conhecido como contos maravilhosos. Turminha, os contos de fadas não são histórias reais, são histórias inventadas, contadas pela imaginação das pessoas, né? Que as pessoas utilizam a sua imaginação, a sua criação. E esses contos, eles são contados de geração em geração, certo? Para também como entretenimento das crianças. Muitas crianças gostam de ouvir os contos de fadas. E a tia Angélica já vai falando para vocês que esses contos, eles não são histórias reais, são histórias criadas pelas pessoas, né? Para entreter, usadas como entretenimento para as nossas crianças. Então, os contos de fadas, eles também são gêneros textuais, muito utilizado, conforme a tia Angélica já falou, para entretenimento das crianças. Além deles serem conhecidos como conto de fadas, eles também são conhecidos como conto maravilhoso. Nesses contos, a maioria das vezes tem a presença de quê? De príncipes e princesas, sempre tem um final feliz, não é verdade? Além de esse conto ele ser organizado com uma situação inicial, um conflito e um desfecho. Mas como que é isso, tia Angélica? Olha lá na página... Lá na página 174, fala assim, ó, o conto se organiza em situação inicial, conflito e desfecho. Na situação inicial, são apresentadas as personagens, o lugar onde se passa a história e os acontecimentos iniciais. Então, quando as pessoas contam essa história, logo no início, apresenta-se ali os personagens da história, né? Onde se passa a história, né? E também os acontecimentos iniciais, o que vai acontecer ali, tá? Aí o conflito é o momento da narrativa em que algo novo acontece e muda a situação inicial. É em torno dele que a história se desenvolve. Então, nesse conflito aí, é onde vai acontecer algo para mudar a situação inicial da história e ali, durante toda a história, é onde vai se desenvolver a história, né? No caso aí, o conto. E aí o conflito ele é resolvido quando acontece o desfecho da história e a situação volta a ser de equilíbrio. E aí, igual a tia Angélica falou, né? Nos contos de fadas ou contos maravilhosos, no final da história sempre termina em um final feliz, certo? Então, os contos de fadas ele é um gênero textual, certo? São conhecidos como contos de fadas ou contos maravilhosos, e aí ele vai se organizar em situação inicial, conflito e desfecho. A situação inicial é onde apresenta-se ali os personagens, onde se passa a história, fala-se ali onde que vai se passar a história, como que é o local e conta-se ali como é o início da história, né? Uma situação inicial. Aí vem um conflito. Esse conflito vai mudar a situação inicial, certo? E ali durante toda a história, esse conflito vai ser desenvolvido. O desfecho é onde ocorre a mudança desse conflito, que aconteceu lá no conflito, dando ali um final feliz para a história. Então, junto com a tia Angélica, vamos ler a história aí da Cinderela. Todos conhecem esse conto. Tia Angélica vai ler e você irá acompanhar aí na sua casa, na página 170. Cinderela. Esta é a história da pobre Cinderela,
Uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta, e suas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real e que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do reino. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, enquanto elas zombavam da pobre garota que não podia ir ao baile. Cinderela as viu partir e ficou muito triste e sozinha no jardim, quando de repente uma fada madrinha surgiu diante dela. Vocês sabem que não existe fada madrinha, certo? Isso aqui são personagens que são utilizados nesses contos de fadas. Com um toque da varinha mágica, a fada transformou a abóbora em uma linda carruagem e os trapos de Cinderela em um magnífico vestido. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que à meia-noite, em ponto, a magia acabará e tudo voltará a ser ao estado normal. O príncipe dançou com a Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um dos seus sapatos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Centenas de moças fizeram filas para provar o sapatinho, mas ele só coube nos pés de Cinderela. Durante 2 olhares invejosos das filhas da madrasta, diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta, Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Então, turma, aí contou-se uma história, que é um conto, onde tem a presença de personagens que são utilizados nesses contos de fadas, porém, nada desses contos são reais. A tia volta a afirmar. São contos, né? São histórias, é um tipo de gênero textual, porém, não são histórias verdadeiras. Aí lá na página 172, vocês irão fazer a interpretação de texto, e a 173 e 174, certo? Na número 1, são respostas coletivas, aonde nós iremos fazer juntos, tá certo? Na aula online. Na número 2, copie do texto a expressão que indica o tempo em que essa história aconteceu. Olha só, lá no texto tem lá não fala claramente o dia, a hora que aconteceu. Mas lá no segundo parágrafo tem uma expressão que diz assim, ó, certo dia. Essa expressão indica o tempo que se passa a história em que aconteceu, certo? Então, na número 2, vocês vão colocar aí a resposta certo dia. Na letra A, há outras expressões que indicam tempo nos contos de fada. Escreva uma que inicie, a outra que finalize os contos de fada. Os contos de fada sempre começam com a expressão era uma vez e no final e foram felizes para sempre. Então, ó, coloquem aí para tia, na letra A. Então, no início sempre começa com era uma vez e no final foram felizes para sempre, certo? Na letra B, que tempo essas expressões indicam? Nós iremos falar na nossa aula online, tá? Número 3. Qual desses cenários não pertence à história de Cinderela? A casa, jardim da casa, palácio real ou floresta encantada? Então, vocês vão marcar aí na floresta encantada, tá certo? Na número 4. Circule os personagens que aparecem no conto. A Cinderela, príncipe, fada madrinha, irmãs, madrasta e criados. Então, vocês vão circular essas palavras que a tia acabou de falar. Cinderela, príncipe, fada madrinha, irmãs, criado e madrasta. Na número 5, que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos? Nessa história aí, a varinha mágica. Ligue as imagens do conto com as transformações feitas pela fada madrinha. Então, ela transformou, na história ela conta, né? A roupa de Cinderela em um lindo vestido
e a abóbora em uma carruagem. Releia o início do texto. Essa é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. De quem as invejosas filhas de madrinha tinham inveja? Então ela tinha inveja da bondade e da alegria de Cinderela. Então elas tinham inveja da bondade e da alegria de Cinderela. Na 174, número 8, qual é a situação inicial do conto? Não, então olha só, o que acontece? A apresentação da personagem principal do conto, que era a Cinderela. Então como que ela é? Que é bondosa, alegre e é obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Então, o que foi aí que contou-se aí no início, né, desse conto? Vocês vão responder da seguinte forma. A apresentação da personagem principal do conto, vírgula, Cinderela, vírgula, que é bondosa e alegre e é obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas irmãs a trabalhar até cansar. Número 9. Que fato novo acontece e muda essa situação? O convite para o baile real. Então, vocês vão responder na número 9, o convite para o baile real. Que nome se dá a esse momento da narrativa? Esse momento da narrativa, nós podemos dizer que é um conflito ou um desfecho? Nesse caso aí é o conflito. Número 2, como o conflito é resolvido? O príncipe ordena que todas as donzelas do reino provem o sapato de cristal perdido e ele só cabe no pé da Cinderela. Os dois se casam e são felizes para sempre. Então, vocês vão responder na número 10. O príncipe ordena que todas as donzelas do reino provem o sapato de cristal perdido e ele só cabe no pé da Cinderela. Ponto. Os dois se casam e são felizes para sempre. Então, aí nós trabalhamos o conto de fada Cinderela, certo? Que a tia acabou de falar que nada dessa história é real, nada é verdadeiro. É simplesmente um gênero textual, é um conto de fadas, uma história que é utilizada para entretenimento das crianças. Hoje também nós iremos falar sobre as verbetes de um dicionário. O que são verbetes? São os pequenos blocos de texto que trazem informações sobre o significado das palavras. Vocês têm aí na casa de vocês um dicionário? Se não tem, peguem aí e abrem na página 175 do livro. Os dicionários, a tia Angélica trouxe aqui o dicionário para vocês verem, né? Todo dicionário ele é organizado em ordem alfabética. E ele todo é composto por verbetes. O que é verbete? As verbetes são bloquinhos de texto, então isso aqui, essa página aqui, ó, todinha tem verbetes, né? O que são as verbetes? São esses pequenos textos, blocos de textos que trazem informações sobre o significado das palavras, sobre a origem das palavras, sobre a escrita da palavra. Então, todos esses bloquinhos de texto que vai trazer informação sobre a origem da palavra, sobre a formação da palavra, nós chamamos de verbete, verbete do dicionário. Todo o dicionário ele é organizado em ordem alfabética e ele é composto por verbetes, certo? Então essa página aqui, ó, todas as páginas do dicionário estão cheias de verbetes. E aí a tia Angélica pergunta para você, o que são as verbetes? São blocos de textos que trazem informações sobre o significado aí das palavras, tá certo? Aí nós temos um exemplo de verbete na página 175. Na 176, vocês irão responder essas atividades, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês, ó. Observe a verbete da palavra vilã, extraída do dicionário. Aí nós temos, ó, vilão, né? Já colocaram aqui, isso aqui no caso, vilão é a entrada, né? No caso aí, o significado, a palavra. Aí logo na frente vem a divisão silábica, como se divide essa palavra, né? Quantas sílabas ela tem? Então, no caso aí tem 2. Ela é um substantivo masculino, né? Aí, ó, o significado, indivíduo indigno. Então, nas histórias infantis, os vilões aí, ó, está no plural, tá?
sempre perdem. Então, exemplo de uso da palavra vilão em uma frase, certo? Aí o plural, no caso plural, vilões, né? Vilãos e vilãs feminino. Então aqui a vilã. Aí vem a palavra no feminino e também no masculino. Como se escreve no masculino, como se escreve no feminino, a divisão silábica da palavra, o significado dessa palavra. Aí o que a tia Angélica quer que você faça? Você vai responder, tia Angélica ajudou você a responder a interpretação de texto e você irá fazer a página 176 e logo mais na nossa aula a tia Angélica vai corrigir junto com vocês, beleza? Eu aguardo todos na aula online. Turminha, outra coisa, na aula online de hoje nós iremos ler esse livro, O Menino do Dinheiro, Sonhos de Família. Não perca, tá certo? Nós iremos fazer um trabalho sobre esse livrinho. Então, a tia Angélica vai fazer a leitura com vocês na nossa aula online de hoje e das próximas semanas. Um beijo para vocês, até a próxima aula.